Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã tão gostosa, tão agradável. Que Deus possa estar nos abençoando, nos ensinando e inspirando o nosso coração nessa manhã. Antes de começarmos a aula mesmo, vamos falar os livros, porque a gente está caminhando e a gente, se não for treinando, de repente estuda os livros e não aprende a sequência. É bem importante a gente saber a sequência. A hora que vamos abrir a Bíblia, você vai ter aquela facilidade, aquilo, né? Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Olha como a gente está caminhando, hein? É assim mesmo. Isso é verdade. Bom, vamos falar algumas coisas a respeito da semana passada, que eu preciso corrigir. Durante essa semana eu fiquei pensando, gente, parece que eu ouvi sabe quando você passa perto assim e você escuta uma conversa? E aconteceu isso comigo quando eu estava lá no campo dos pastores. Lembra que semana passada eu falei sobre o campo dos pastores? Eu passei perto de uma rodinha, porque é cheio de gente, de tudo quanto é canto, e eu ouvi alguém falando de Raabe, Tá baixo aqui? Vê aí, por favor, Beto. Eu vi alguém falando de Ruth, tal. Eu falei, será que esse campo... Vou pesquisar. Aí eu fui pesquisar. Você acredita que o campo dos pastores é o mesmo campo de Boaz? É o mesmo. Então eu estive lá e não sabia que era o mesmo. É o mesmo local, o mesmo lugar onde Ruth foi trabalhar e se encontrou com Boaz. E para mim isso se tornou ainda muito mais significativo. Porque Ruth encontra, fazendo o nosso papel, né, dos perdidos, encontra naquele lugar, naquele campo, Boaz, que foi o seu resgatador e que deu uma vida nova para ela, diferente. E da mesma forma que aqueles pastores estavam ali no campo, e veio a palavra, vieram os anjos do Senhor anunciando que nasceu o nosso Salvador, o nosso resgatador. Eu achei muito significativo as duas coisas acontecerem no mesmo campo, no mesmo lugar. Então, só corrigindo, o campo dos pastores e o campo de Boaz se encontram no mesmo local. Melhorou o som? Então tá bom. Outra coisa que a gente falou semana passada sobre relação de sogra e nora e tal, né? E eu ouvi coisas muito legais de algumas sogras aqui depois, viu? Sogras elogiando as noras, sogras colocando as noras, ressaltando as qualidades das noras. Isso é muito jóia, é muito importante. E é interessante que eu falei, a maioria tem problema de sogra e nora. O genro geralmente não tem tanto problema assim. Não significa que a sogra seja tão boazinha assim para o genro, ou que o genro seja tão melhor do que uma nora. O problema é que aí é a relação é entre homem e mulher. A gente sabe que homem e mulher, para se relacionar, é mais fácil do que mulher e mulher, né? Mulher é cheia de milindre, geralmente, nossa, olhou para mim, você viu o jeito que olhou? Você viu o jeito... Homem não está nem aí o jeito que olhou, não é? Então, essa relação se torna mais delicada, mais cheia de coisa, porque geralmente mulher é mais complicadinha. Nós somos mais complicadinhos, né? A gente enxerga coisas que muitas vezes os homens não estão vendo e muitas vezes nem existem e a gente está enxergando. Então, esse é o ponto, ok? Mas eu fico feliz de saber que teve tanta gente elogiando as noras aqui. Parabéns. Parabéns pelo... E aí nós vamos lá para 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. A gente fez um comecinho, uma introdução semana passada.
E hoje a gente vai direto lá para o capítulo 1, né? Que o livro começa contando a história de Ana, que era esposa de Eucana, uma das esposas de Eucana. Como a gente já falou, na cultura daquele momento, daquele lugar, isso era perfeitamente normal. E só que Ana carregava no peito uma dor muito grande, uma angústia que roubava dela a alegria de viver. Ela era uma mulher estéril e, para completar, ela vivia em uma guerra dentro de casa, porque a Bíblia fala que a sua rival Penina. Então, o convívio ali familiar era complicadíssimo. Eucana tinha 2 esposas, mas que as 2 viviam em guerra dentro de casa. Se tiver sogra e nora morando na mesma casa, o negócio já é cheio de guerra, imagina 2 esposas, que jeito que não deve ser. A casa de Eucana era assim. Eu gosto muito de olhar a maneira como Deus revela as histórias, a vida, o comportamento das pessoas na Bíblia. Deus não fica maquiando e colocando todo mundo como se fosse um paraíso. Ele mostra a realidade das casas, das famílias. Ana, apesar de ser uma mulher de Deus, apesar de ser uma mulher crente, uma mulher que clamava a Deus, ela vivia uma guerra dentro de casa. Então, de repente, você fala, puxa, eu me esforço tanto para ter uma vida santa, para ter uma vida bonita, eu oro tanto e eu vivo uma guerra dentro da minha casa. Não é diferente de Ana. E Ana, Penina maltratava, né? Diz que sempre humilhava ela. E Ana também não contava muito com a compreensão do marido. Eucana não conseguia entender aquela dor de Ana. Olha o versículo 8 que diz. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? No fundo, se a gente olhar esse homem, e ele era um homem que amava Ana. Versículo 5 diz isso, ó. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, ele sabia que a mulher era estéril e ele a amava. E tratava a Ana com um carinho especial. Na hora dele dividir ali as porções, diz que ele dava em dobro. Então, Ana era uma mulher amada pelo marido. E quando a gente vê Eucana falando com ela nesse versículo 8, no começo a gente fala, oh, que maridão, olha que maravilha. Por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Qualquer mulher ia gostar de ver um marido se aproximar e fazer essas perguntas para você. Querida, por que você está chorando? Por que você está tão tristinha, meu bem? Estou achando você tão triste esses dias. Aí ela já derrete, né? Você não está nem comendo direito. Quer dizer, um homem que prestava atenção no comportamento da mulher. Você não está nem comendo. O que está acontecendo? Se Eucana parasse aí, a gente ia falar, que é isso? Isso é mais do que um marido. Só que ele faz uma última pergunta que desmorona tudo. Ele fala, não te sou eu melhor do que 10 filhos? No fundo, ele está falando assim, você está reclamando de barriga cheia. Que é isso? Olha aqui para mim. Olha. Então, Eucana, para variar, não tem aquela sensibilidade que as mulheres gostariam que os homens tivessem, não é assim? Ele já vai conversar e já leva logo a resposta. Pegou o boi de conversar, porque geralmente o homem não chama para discutir relação não é assim? Homem, deixa rolar, deixa, faz de conta que está tudo bem, faz de conta que está tudo ok. O dia que ele chega, já vai falar, ó, acabou, não dá mais. Mas que é isso? Não é possível? Não. Então, nós mulheres, geralmente, é a parte que procura, ó, a gente precisa conversar. Aí ele vira e fala assim, mas conversar o quê? Está tudo bem? Está tudo maravilhoso, não é assim, geralmente? Então, Eucana e Ana também viviam esses conflitos dentro de casa. E ele, apesar de amá-la, não conseguia entender o coração dela. Você tem tudo, você tem um homem que te ama. O que eu faço por você vale muito mais que 10 filhos.
Ele é bem modesto também, né? Aí Ana continua naquele sofrimento todo, e no versículo 13 desse capítulo, ela mostra Ana orando, destaque para a oração dela. Ela só orava no coração, né? No coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E aí Eli olha e vê e acha que Ana está embriagada. Eu acho que um dos motivos dele achar também, pensar que Ana estava embriagada, era o fato dela estar há muitos, aí fala que ela não comia. Então a pessoa já estava, né, vai ver que ela já entrou na igreja assim meio fraca, sei lá. Isso aqui é só imaginação, gente. Eu imagino que ela já entrou meio cambaleando na igreja. Porque só o fato da pessoa estar dentro da casa de Deus e chorando, eu acho que não é motivo para ele pensar que a pessoa estava embriagada. Então eu imagino que o jeito que ela entrou, ele já olhou e falou, ih, a mulher ali está meio estranha. Mas era porque ela não comia, porque ela jejuava, porque ela estava muito abalada, muito abatida. E a Bíblia, eu gosto desse versículo que fala que ela orava só no coração. É algo que a gente tem que destacar, essa questão da oração silenciosa. Quando há busca verdadeira, não importa se a sua oração é silenciosa, se você ora aos gritos, aos berros, isso tudo precisa ser olhado com respeito. E eu faço um parênteses aqui, nós precisamos ter muito respeito para a maneira como cada um ora, canta, adora. No céu não vai ter o céu dos presbiterianos, o céu dos pentecostais, o céu dos quietinhos, o céu dos barulhentos. Você já parou para pensar nisso? Você chega lá na porta do céu e fala assim, onde é meu canto? Porque eu sou presbiteriano e eu gosto assim, sabe? De um negócio mais calmo, tal. Então, nós precisamos ter consciência disso. Nós temos as nossas preferências, e isso é mais do que normal. Mas nós precisamos aprender a respeitar a diferença do povo, dos outros. Não é pensar só oração silenciosa. Esse povo que grita está achando que Deus é surdo. Nós temos exemplos em vários outros lugares da Bíblia de gente que gritou mesmo e clamou. Então, não significa que o certo é só orar baixinho, bem baixinho. E não significa que o certo é orar aos berros. Significa que tem estilos diferentes, preferências diferentes e que nós precisamos respeitar isso. Ah, mas no céu vai ser diferente, que a gente vai ser assim revestido com um espírito novo, e aí a gente vai ter uma tolerância, uma comunhão diferente. Vamos pedir para Deus nos dar isso hoje. Senhor, o Senhor pode nos dar maior tolerância, maior flexibilidade com relação a essa questão de adoração, de louvor, e saber, o fulano gosta de orar alto, deixa orar alto, quer orar baixinho, ora baixinho, quer levantar a mão, levanta, não quer ficar durinho, que fique, mas a gente precisa respeitar essas diferenças. É o mesmo que você falar assim, nossa, não toma café, toma chá, veja bem, ou então, nossa, ele gosta de nadar, não gosta de correr, que diferença faz? São preferências, É o fato da pessoa gostar de coisas diferentes do que a gente gosta e acredita, não significa necessariamente que essas pessoas estão erradas. Ok? No versículo 18, desse capítulo ainda, depois que Eli chega e conversa com ela, ele diz a ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando ele fala no versículo 17, que é para ela voltar em paz, que Deus vai dar o que o coração dela desejava. É incrível como a esperança e a fé muda o semblante de Ana. Fala, e o seu semblante já não era triste. Não havia acontecido nada ainda. Mas aquela garantia da palavra fala, pode ir, que Deus vai te dar. Pode ir que você vai encontrar o que você está procurando, o que seu coração está desejando. Aquilo fortalece o coração de Ana, de tal forma que diz que o semblante dela já não é o mesmo.
É incrível como as palavras têm poder de... Eu sou apaixonada por essa questão de palavra, de fala, de escrita. Eu sou apaixonada porque isso tem um poder tão grande de mudar o comportamento da gente, tanto para o bem como para o mal. Às vezes você está super animado com alguma coisa e chega alguém com 2, 3 palavras, mas é como se tivesse assim, te cortado e você volta acabado, arrasado. E da mesma forma tem pessoas que nós nos aproximamos e que com 2, 3 palavras, mas te põe assim um ânimo novo, uma esperança nova. O que Eli faz aqui com Ana é exatamente isso. Ele fala, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela crê naquela palavra, ela toma aquela palavra para ela e fala, o Deus de Israel vai me dar. Quanto tempo fazia que Ana estava orando? Muito tempo, a palavra diz. Mas naquele momento, a partir do instante que ela crê naquela palavra, na promessa de Deus para a vida dela, ela muda o comportamento dela, ela muda a postura, ela muda o semblante dela. E nós temos dezenas e dezenas de promessas na palavra para a nossa vida. Por isso é importante nós lermos a palavra de Deus todos os dias. Porque de repente você acordou assim, mais para lá do que para cá, não é? Tem dia que a gente acorda assim. A gente acorda e fala, Senhor, o que vai ser de mim? E o Senhor vem com uma palavra que nos alimenta. E que faz o nosso semblante mudar. E que faz a nossa postura. A postura de Ana foi outra a partir do momento que ela creu naquela palavra. Nós precisamos aprender a não apenas ler, mas crer na palavra de Deus. E falar, Senhor, essa palavra é verdadeira, é viva. Essa palavra tem poder de transformar, tem poder de se realizar na minha vida. Eu quero viver essa palavra, eu quero experimentar dessa palavra. E foi isso que aconteceu com Ana. Aí no versículo 28, cumpre o que aconteceu. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali. Já aconteceu, ela ficou grávida e ela fez a promessa, Senhor, se essa palavra realmente se cumprir na minha vida, esse filho não vai ser meu, mas eu vou devolver para o Senhor. O coração de Ana estava inteiro para viver e para fazer o que Deus queria. E Deus cumpre a palavra e ela cumpre a parte dela, né? Muitas vezes nós fazemos 1000 promessas e na hora de cumprir a gente começa a dar os nossos jeitinhos. Não foi bem assim. Deus, eu não pensei bem na hora de prometer. Faz as coisas precipitadas. Então, Ana nos dá um exemplo de que aquilo que ela fez, o voto que ela fez para com o Senhor, ela cumpriu. E aí eu faço uma pergunta, será que tem alguém aqui que tem feito ou já fez votos ao Senhor, promessas ao Senhor, de vida, de comportamento, de coisas que iria, de procedimentos, e que depois que recebeu a bênção, deixou para lá? Ano que vem eu faço isso, depois eu faço isso, em outro momento eu vou agir assim. Então ela foi uma mulher que cumpriu a promessa, né? Um belo exemplo também de mãe, diz que ela criava, enquanto o menino não foi desmamado, diz que ela criava o menino ali no versículo 23, fala, ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Ela tinha uma proximidade muito grande de Samuel. E nós precisamos, mais uma vez, entrar no clima e falar, eu fico imaginando o dia dessa mãe. Levanta a mão aqui, mães, quem é mãe, por favor? Você já imaginou o dia de você pegar aquele menininho, a coisa mais linda, mais fofa, cheio de gracinha, que era criado ao peito, perto da mãe, e falar, hoje, meu filho, eu vou te levar e vou te oferecer, eu vou te dar como oferta viva ao Senhor. Não era perto, aqui a Bíblia fala que de ano em ano ela encontrava o menino. Você deixar um filho e falar, só vou encontrar com ele daqui a um ano, um filho adulto, tal, já é difícil. Agora você imagina uma criança.
Mas Ana cumpre a palavra dela. Ela cumpre e Deus honra o comportamento de Ana, que a Bíblia nos conta aí que ele deu outros filhos e filhas para ela. E Ana cumpre aquilo. E ela leva Samuel, e Samuel vai viver lá com Eli agora, né? E é um homem diferenciado, Samuel. A gente já falou que ele foi o último juiz e o primeiro profeta. E uma coisa só, ele estuda lá, né? Samuel, mais para frente, se a gente lá no capítulo 19, a gente vai ver que ele forma uma escola de profetas. Só um destaque, é muito importante aqueles que estão, que pensam em servir ao Senhor, que desejam entrar no ministério, se preparar. A Bíblia dá vários exemplos disso, né? Samuel foi um desses que se preparou, Paulo, Eliseu. Eu fico muito triste de gente que hoje é qualquer profissão, hoje eu sou padeiro, amanhã eu sou pastor. Hoje eu sou contabilista, amanhã eu sou pastor. Eu fico preocupada com isso. Porque a gente vê exemplos na Bíblia de preparo. Qualquer profissão, você não vai entrar na profissão do dia para a noite sem se preparar. Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de ver que a palavra de Deus, o trabalho de Deus, exige preparo, exige dedicação. No capítulo 2, versículo 26, a gente vê assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. No 3,19 também tem algo interessante. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel, aqui mostra o desenvolvimento de Samuel. Samuel crescendo ali, junto com Eli, mas Samuel crescia num ambiente horrível. Quem leu vê que apesar de Eli ser um homem de Deus, ele não soube criar os filhos. É muito engraçado isso, não é? Um homem de Deus e não soube criar os filhos. Diz que o comportamento dos filhos de Eli era muito complicado. Versículo, não sei se eu anotei aqui. A gente vê aqui no capítulo 3, versículo 3, estava ali a presença da arca do Senhor. Então, os filhos de Eli foram criados ali, como diria, dentro da igreja. Eles foram criados dentro da igreja, no entanto, não eram pessoas que viviam de acordo com a vontade de Deus, eles estavam longe da vontade de Deus. Capítulo 2, se a gente olhar no versículo 17, ora, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Falando dos filhos de Eli, eram homens que tinham pecado, que diante do Senhor, olha o versículo 22 desse capítulo 2 ainda. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E aí ele dizia: por que fazeis tais coisas? E aí fala, porque eu vivo ouvindo do povo, o povo reclamando. O versículo 23 falando do comportamento de vocês, meus filhos. Olha como vocês têm se comportado, todo mundo está falando mal. E ele no versículo 24 fala, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço? Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Então, eram rapazes, 2 homens que não davam testemunho. De jeito nenhum, pelo contrário, dava um desgosto profundo para o coração de Samuel, de Eli, porque ele diz que ouvia todo mundo falar do comportamento dos filhos deles. E o que eu acho interessante é que Samuel, criado nesse ambiente, tinha um comportamento diferente. Isso nos mostra que nós podemos ter comportamento diferente, mesmo vivendo num ambiente hostil, num ambiente complicado, num ambiente que não coopera, num ambiente de maus exemplos, né? Eli, infelizmente, não foi um bom pai. No versículo 29 ainda do capítulo 2, o finalzinho fala, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então Deus fazendo uma pergunta para Eli, falando, você tem honrado seus filhos mais do que a mim.
E que coisa séria que é isso. A gente pensa que isso não acontece, mas nós temos que olhar com muito cuidado isso, porque Eli não disciplinou os filhos quando precisava. Capítulo 3, versículo 13, olha lá. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ela bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis, né? E eles os não repreendeu. Então você viu seus filhos, Eli, pintando e bordando, fazendo coisas absurdas, e você não corrigiu. Então a gente fala, um homem de Deus, mas a vida da gente é tão engraçada, ela é feita de departamentos. Eu considero nossa vida assim, com vários departamentozinhos. Às vezes você conhece pessoas assim que é excelente profissional e um péssimo marido. Ou então, uma esposa maravilhosa, nossa, uma mulher de Deus, como esposa, né? Como mãe, aquela coisa espetacular, carinhosa, bondosa. Mas, ao mesmo tempo, tem outras áreas da vida que você fala, gente, que preguiça, que bagunça. Olha essa casa, olha essa... Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por incrível que pareça, às vezes tem departamentos, áreas na nossa vida que a gente se destaca. E outros, nós somos assim, uma lástima. Não dá para ser bom em tudo. Mas existem áreas que... Quando a gente não vai bem, quando a gente não observa a palavra de Deus, a gente vai pagar um preço alto, o prejuízo é maior. E no caso de Eli, ele era um homem de Deus, que guardava a arca do Senhor ali, no entanto, com relação a filho, era um fracasso. Ele não corrigia, ele não disciplinava, os filhos não tinham um comportamento que era exemplo para as pessoas. Então, Deus fala, você vai ser castigado porque você não cuidou, não soube falar não soube colocar limite nos seus filhos. Nós, pais, precisamos colocar limite nos nossos filhos. Filho tem que ouvir não. Ah, mas ele vai ficar triste, vai chorar, vai para o quarto, vai bater a porta, Deixa ficar triste, deixa chorar, deixa ficar chateado, mas é obrigação de pai e mãe repreender. A palavra de Deus deixa claro aqui. Você não os repreendeu. Nós precisamos repreender nossos filhos. É lógico, gente, com sabedoria. Precisamos pedir isso para Deus. E saber que cada filho é de um jeito. Tem um que você chega e com meia dúzia de palavras você resolve tudo. Entende, e você está certo, pai, você está certo, mãe, muito mais fácil. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Agora tem outros que haja argumento, você fala, ensina, explica, argumenta. No final, se você não conseguiu convencer, você fala, você vai ter que obedecer. Ah, mas por quê? Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, e ponto final. Tentei te explicar, tentei negociar, você não quer enxergar? Eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu tenho obrigação de te corrigir, de te repreender. E às vezes é engraçado, converso com o Jonas, né? Alguma coisa que eu quero que ele faça. Ah, não queria fazer, não queria. Olha, Jonas, aí ele começa a pegar exemplo. Por que fulano não faz? Porque, olha, primeiro porque fulano não é meu filho. Para começar, não é meu filho. Segundo, às vezes ele pega exemplos, até, por exemplo, da própria Heloísa e Estevão, né? Segundo que Heloísa e Estevão já são adultos, já são maiores. Não, eu também sou maior. Eu falei assim, mas eles são independentes. Não adianta ter maioridade e não ter independência. Você não tem independência. Você depende da gente para tudo. Aí esses dias para trás ele falou assim, e se eu alugar esse quarto aqui para eu morar só o quarto? Eu falei, você pode? Você pode alugar, você pode alugar, você paga tudo, eu faço marmita para você, se você quiser. Aí eu vou dando corda. Mas é interessante, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Você depende de mim. E essa dependência inclui também esse acordo de respeito, de correção e de limites que eu tenho obrigação
de colocar para você. Eli não soube fazer isso com os filhos. Isso não aconteceu na casa dele e deixou de corrigir os filhos, e isso trouxe grande tristeza para a vida dele. No capítulo 3, versículo 7, fala: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Uma certa noite, Samuel, vivendo ali naquele ambiente, apesar de falar que ele crescia no Senhor, que ele era um menino bom, tal, ele ainda não tinha tido aquele encontro, aquela experiência, aquela intimidade. Esse texto nos remete a uma experiência mais profunda e rica com o Senhor. E é uma pergunta que a gente deve fazer à nossa alma, né? E eu, Senhor, será que eu te conheço como eu deveria? Será que eu tenho essa intimidade que eu preciso ter com o Senhor? Samuel, apesar de estar na presença de Deus, ainda não tinha vivido isso. Aí no versículo 10, aí ele começa, tem toda aquela história, né, que Samuel está dormindo, e aí ele ouve, né, uma voz chamando, e a gente escuta, principalmente quando é criança, as historinhas. Por que fazem isso? Tenho certeza que ontem no curso ninguém ensinou isso para vocês, né? Porque fala assim: Samuel, Samuel. Parece que é uma assombração, não parece que é Deus? Então, para mim, contava as histórias assim, você até arrepiava, falava: ai, que medo. E quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com uma voz doce, irresistível. Sabe aquela voz assim que você vai? Deus nos chama assim. Deus nos chama com uma voz irresistível. E como Samuel ainda não tinha aquela experiência, isso vale para nós. Às vezes Deus está falando, né? E a gente pensa que é outro. Ele pensava que era Eli que estava chamando. Às vezes Deus está falando ao nosso coração e a gente pensa que é outro, e a gente não entende que Deus está falando diretamente conosco. E isso aconteceu com Samuel, e a resposta dele, depois que acontece todo esse evento de levanta, deita, levanta, deita, levanta, deita, isso aconteceu, gente, 4 vezes. A primeira, a segunda, quando foi da terceira, ele falou: esse negócio não está certo, Samuel, deve ser Deus te chamando. E aí, da 4ª vez que Deus chama, ele dá essa resposta lá do versículo 10, né? Então veio a voz do Senhor, chamou de novo, né? E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Essa resposta de Samuel é um modelo de vida cristã para nós. Fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero fazer o que o Senhor está dizendo para eu fazer. Geralmente a gente quer ouvir o que nos agrada, o que é bom para a gente, o que bate com os meus planos. Que dificuldade a gente tem de ouvir pessoas que pensam diferente da gente? Em todos os sentidos, que dificuldade. A gente nem procura essas pessoas para conversar, porque a gente fala: não, fulano eu tenho certeza que não vai concordar comigo, nós já vamos procurar para aconselhar quem concorda com a gente, não é? Aí é diferente. Samuel fala que o teu servo ouve. E aí no capítulo 4, até o 7, a narrativa sobre a arca. E o que acontece nos versículos 17 do capítulo 4 até o versículo 20 é uma sucessão de tragédias, né? Primeiro, só dá um toque. Samuel tem aquela visão, ele percebe, sabia disso, só que no outro dia, Samuel não levanta e vai contar a Eli. Você não sabe o que aconteceu. Porque o que Deus fala para Samuel é muito ruim com relação à vida e à família de Eli. É condenação que Deus fala: olha, eu estou condenando, essa palavra aí que a gente leu aquela hora no capítulo 3, versículo 13, é o que Deus fala para Samuel. Nessa hora Deus está falando para Samuel o que ele vai fazer com os filhos de Eli, porque eles não obedeceram. Então, você imagina, morando na casa de Eli, sendo criado por Eli, vendo aqueles meninos todo dia pintando e bordando ali, e aí ele tem um encontro com Deus, ele sabe que ele teve um encontro com Deus, a hora que ele acorda de manhã, Eli está louco para ouvir. E aí, o que Deus falou para você? Só que Samuel sabia que Eli ia perguntar isso. Eu imagino que Samuel fugiu de Eli enquanto pôde, o tempo inteirinho,
Porque ele não, é muito ruim você dar notícias. A gente gosta de dar notícias boas, né? É muito difícil dar notícias ruins para alguém, principalmente se a notícia é para ela, ruim para ela. É muito difícil. E eu imagino que Samuel deve ter fugido o tempo inteiro. Olha o versículo 15 do capítulo 3, finalzinho. Porém, temia relatar a visão a Eli. Ele ficou muito chateado. Sabe quando Deus coloca alguma coisa na sua mão que você fala, ô Senhor, eu que vou ter que resolver isso daqui, eu que vou ter que descascar esse abacaxi, Jesus, com tanta gente, o Senhor escolheu a mim. Deus às vezes faz isso com a gente. E eu imagino que Samuel estava se sentindo assim, puxa vida, Deus, queria tanto que o Senhor desse uma visão espetacular, o Senhor me dá uma visão disso daqui, o Senhor me revela uma coisa tão pesada contra a vida de Eli. E aí, mas Eli procura, né, Samuel e fala, filho, não me esconda nada. Eu sei que Deus falou alguma coisa para você. Eli conhecia Samuel. Eli sabia que tinha alguma coisa. E aí Samuel então refere tudo que Deus falou, né, com relação a isso. E é lógico, a palavra de Deus se cumpre. No capítulo 4, essas coisas começam a acontecer. E um dos textos, bem, trecho assim, muito pesado dessa leitura, está nesse versículo 17 até o versículo 20. O que acontece nesse período aí? É um conjunto de tragédias que vem sobre a vida de Eli. Ele recebe a notícia, em primeiro lugar, que Israel perde na batalha. Israel sai para uma batalha e, primeira coisa, já perdeu. Ele já ficou muito chateado. Na batalha, os 2 filhos dele morreram. Já é uma tragédia já sem... A arca é roubada, eles levam a arca da aliança do Senhor. Porque lembra que toda vez que tinha uma guerra, eles levavam a arca adiante, roubaram a arca também. Quando ele escuta isso tudo, ó, Israel perdeu, seus 2 filhos morreram, a arca foi levada, diz que ele fica tão mal, e ele diz que era um homem gordo e estava sentado numa cadeira, que ele dá tipo um infarto, parece. E ele cai para trás, olha, o versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli de cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o quê? O pescoço, e morreu. Ele já era velho e gordo, tal, né? Tá falando aqui, bem pesado. E aí o que acontece? A nora dele, esposa de um desses filhos, que estava grávida, diz que perto dos dias de dar à luz, a hora que escuta aquela história, aquele monte de tragédia, e vê o sogro cair morto ali, quebrar o pescoço e morrer, diz que ela dá à luz naquela hora e também morre. É muita tragédia. Aqui nessa minha versão não fica muito clara a morte dela, mas tem algumas versões que está bem clarinho que ela morreu. Então, imagina que tanto de coisa no mesmo momento, numa família só. É muito triste a gente ver assim, um servo de Deus passar por tantas tragédias. Mas eu penso que a Bíblia registra isso por várias razões, e uma das questões é para a gente não esquecer que apesar de nós pertencermos ao Senhor, nós podemos passar por dias difíceis, por tragédias, por lutas, por complicações. Grande parte disso daqui tem a ver com o comportamento de Eli. E nós temos que ficar alertas com relação a isso. Às vezes, grande parte das nossas lutas tem a ver com o nosso comportamento, com as nossas atitudes tomadas lá atrás. E toda essa confusão acontece, e era costume naquela época. Quem ganhava, levava o Deus daquela nação para dentro da igreja, do templo, do lugar que eles tinham, os outros deuses deles. E não foi diferente, eles pegaram a Arca da Aliança e levaram para dentro no versículo 4 do capítulo 5, olha lá. Não, 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra. Eles levaram para dentro desse templo de Dagon.
diante da arca do Senhor, e tomaram-no e tomaram pô-lo no seu lugar novamente. O que aconteceu? Eles levaram a arca da aliança e colocaram dentro daquele templo de Dagom. Quando eles levantaram de madrugada, isso aconteceu no primeiro dia, e no versículo 4 a gente vê que na manhã seguinte também aconteceu isso. Dagom, versículo 4, caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas, sobre o limiar dele ficara apenas o tronco. Então, foi tão aquilo que a gente falou na semana passada, quando a gente estava falando de Gideão, né? Fala, olha, se Baal é Deus, ele que se defenda. E aqui, do mesmo jeito, eles levaram a arca da aliança para dentro desse Deus, do templo do Deus Dagom, da casa de Dagom, e fala que o Deus dele amanheceu curvado diante da arca. Olha que coisa forte. E daí colocaram Dagom de novo no lugar. No segundo dia aparece Dagom de novo curvado diante da arca e sem os braços e as pernas, só o tronco. Uma coisa interessantíssima para a gente ver a grandeza do poder de Deus sobre qualquer outros deuses, né? E aí o povo ficou atormentado, ficou com muito medo na hora que eles viram aquilo, né? E falou, nós não podemos ficar com essa arca aqui não, nós vamos mandar isso. E aí fala, sabe quando transfere um condenado muito perigoso e manda para outra cidade, vira aquela confusão que ninguém quer receber, outra penitenciária? Ai, vai mandar para cá. Ih, a gente não tem nada a ver com esse cara e vai mandar para cá. Tem uma guerra, uma política muito forte, mas a gente sabe que isso acontece. Aqui estava mais ou menos isso. Não, nós vamos mandar aqui, não vai ficar aqui em Botucatu, não. Vamos mandar para Lençóis. Aí o povo de Lençóis, a gente não quer, mas mandaram. E por onde a arca passava, vocês leram aí, era uma tragédia atrás da outra. Pragas e mortes e muita coisa, porque eles estavam com aquilo que não pertencia. A presença de Deus se autodefendia. Isso foi acontecendo e o povo falou, não, nós não podemos ficar com essa arca aqui não. E no capítulo 6 eles resolvem devolver a arca, né? No versículo, olha o versículo 19. Aqueles homens morreram por não ter mantido a reverência. Ó. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então 70 homens morreram porque não tiveram a reverência diante da arca do Senhor. Diz que abriram a arca e olharam lá dentro. Que é mesmo que tinha dentro da arca? Revisando lá o que a gente colocou. Como é que é? Os 10 mandamentos, as pedras as pedras da lei escrita pelo dedo de Deus e colocada na mão de Moisés. Gente, isso é muito grande. Estava lá dentro da arca. O que mais? Maná, porção de maná que alimentou o povo durante todo aquele tempo no deserto. Isso, especialíssimo. Se olhar e falar assim, o pão de Deus, o alimento de Deus. E qual que era o outro? O cajado de Arão, e estava lá dentro da arca também. Então o povo olhou aquilo e os 70 que olharam, todo mundo morreu. Coisa muito, muito grave, né? Que aconteceu. E depois que acontece isso daí, eles nessa luta toda, o que a gente faz com essa arca? Leva para cá, leva para lá. No capítulo 7, versículo 3, Samuel fala ao povo. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que acontece aqui, Samuel faz um convite ao arrependimento e à santificação do povo.
porque o povo estava muito misturado. Agora que a arca chega no arraial do povo de Deus, a gente sabe que eles não obedeceram. Ao invés de eliminar todos os deuses, todos os povos, começou a fazer aquela mistura, conviver juntos. Então Deus começa a pesar a mão e Samuel faz um apelo para o povo olhar e se arrepender. Versículo 4 do capítulo 7. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e os serviram só ao Senhor. Ou seja, eles decidem fazer uma limpeza. Eles falam, nós vamos nos arrepender, a gente não vai deixar esse povo, esses deuses misturados com o nosso Deus. Nós queremos servir só ao nosso Deus. E o versículo 6 ainda é melhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia ali e disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então, eles demonstram um arrependimento e uma santificação e um desejo de ter uma vida diferente muito grande naquele momento, porque eles estavam morrendo de medo dos filisteus que iriam atacá-los. E eles estão arrependidos, tira os ídolos, tira aquilo que está incomodando a vida deles. E eu gosto desse texto, esse capítulo 7 é muito importante, eu queria que você desse uma olhadinha nisso, que isso tem muito a ver com a nossa vida. Em primeiro lugar, o que chama a atenção aqui é o reconhecimento de que a necessidade de Deus. Precisamos de Deus para viver nossas batalhas. Eles estavam se sentindo ameaçados pelos filisteus. Existia uma ameaça palpável, verdadeira, sobre a vida deles. E muitas vezes a gente vive isso. Senhor, existem coisas que têm me pressionado, que têm me incomodado, que têm me roubado a paz. Tem isso na minha vida. Eu estou vivendo um momento assim. Às vezes a gente fala isso para Deus. Aí eles olham para eles mesmos e falam, nós precisamos de arrependimento. Deus fala, tem coisa na sua vida que precisa ser eliminada. E quando a gente busca a Deus na hora dos nossos apertos, a gente tem que ter ouvidos sensíveis para ouvir Deus falar. Tem coisa na sua vida que precisa ser eliminada. No caso aqui, eram deuses palpáveis, que as pessoas podiam tocar, se ajoelhar, se dobrar diante deles e retirar. Às vezes, dentro de nós, na nossa vida, existem coisas que ninguém enxerga, mas que estão aqui, que a gente fala, isso eu não vou tirar de dentro da minha vida, da minha história. Isso eu não abro mão. Coisas que nós carregamos dentro de nós e que têm impedido a vitória de Deus. Então eles reconhecem que existem coisas, mas não basta reconhecer, eles se arrependem. Tira aquilo de dentro, fala, eu quero tirar isso da minha vida, Deus. Eu quero tirar esse comportamento meu assim, tão implicante com todo mundo. Eu pego no pé de todo mundo, nada para mim. Ou então eu quero tirar esse comportamento de insatisfação que está reinando dentro de mim. Nada está bom. Nada me deixa satisfeito. Nada é suficiente. Sabe, pessoas que vivem... Se a gente ficar comparando a nossa vida com de outras pessoas, a gente vai se sentir sempre insatisfeito. Porque normalmente a gente compara com quem tem mais. A gente não compara com quem tem menos. Eu vou comparar com quem tem menos? Não, vou comparar com quem tem mais. Você não chega e fala assim, nossa, estou muito feliz com o meu carro, porque o fulano, nossa, o carro dele é tão velho, só vive dando problema. Não, a gente não fala isso. Estou nem aí se o carro do outro está dando problema. Nossa, que azar, o cara foi comprar um carro estourado. Você fica olhando, viu, fulano comprou um carro novo. Nossa, mas minha vida não vai, de todo mundo vai. Então você começa a olhar a casa do outro, o carro do outro, a roupa do outro, os filhos do outro, o marido do outro, a esposa do outro, as viagens do outro. Nós começamos a sentir um prejuízo sem fim. É uma insatisfação que vai tomando conta do nosso coração, porque a gente está sempre comparando com mais. E não olhamos para quem tem menos, para quem está passando por tantas aflições. E aí vem essa insatisfação. Às vezes é um tipo de insatisfação dessa que é o Deus que está nos incomodando.
um espírito de insatisfação que a gente deixa reinar dentro do nosso coração. O que o povo faz aqui é abandonar isso tudo. Eu quero abandonar isso. E às vezes nós precisamos fazer isso. Eu quero abandonar, Pai, esse espírito de insatisfação. Eu quero abandonar esse espírito de querer mandar em todo mundo, de querer dominar, de querer ver as coisas sempre do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Então são coisas que vão minando a vida da gente, nos tornando pessoas longe da vontade de Deus, distante da vontade de Deus. E o que acontece? Esse povo, a partir do momento que eles se arrependem, eu gosto de ver o arrependimento, de tirar as coisas que estavam incomodando, disposição de ter uma vida de jejum, de oração, de sacrifício, de quebrantamento, e a partir daquele momento, enquanto eles estão adorando a Deus, eu gosto demais disso daí no versículo dos 9 e 10, o Senhor mesmo derrotou os inimigos. Enquanto eles estavam ali investindo tempo, sacrifícios e holocaustos ao Senhor, a gente vê isso nos versículos 9 e 10, 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando há reconhecimento de pecado, disposição de tirar esse pecado da nossa vida, uma vida de quebrantamento e adoração, o Senhor derrota os nossos inimigos. O Senhor nos dá a vitória. O Senhor faz na nossa vida aquilo que a gente não esperava que fosse possível acontecer. E dos capítulos 8 até o 12, Saul se torna o primeiro rei de Israel, né? No versículo 7, o povo começa, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, que o povo estava o tempo inteiro, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, todo mundo aqui ao redor tem rei, nós queremos um rei. E Samuel falando, gente, vocês não precisam disso, sentindo até mal, e Deus fala, expressa aqui para a gente como Samuel se sentia, a hora que ele fala assim, eles não estão rejeitando a você, mas é a mim, quando eles pedem um rei, Samuel. Pode ficar tranquilo, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Então o povo pede um rei, e o objetivo deles era tão somente, o versículo 20 mostra isso, né? Que eles queriam ser, para que sejamos também como todas as nações. O objetivo primordial era ser igual a todo mundo, não queria ser diferente. E nós temos que ter muito cuidado com isso, de ir igualando a nossa vida, a nossa conduta a todo mundo. Nós temos que ter cuidado. Foi esse o erro do povo nesse momento aqui. E aí, o Senhor usa um pretexto interessante na vida para aproximar Saul de Samuel, né? Saul sai para procurar umas ovelhas perdidas do pai dele. E nós não podemos nos esquecer que até mesmo naquelas coisas que parecem difíceis, desgastantes, imprevistas e complicadas, Deus está trabalhando e até isso coopera para o nosso bem e faz parte dos planos de Deus para nos levar, nos conduzir ao centro da vontade dele, né? Capítulo 9, versículo 9... Só esclarecendo aqui, antigamente em Israel também chamava o profeta de vidente. Então, a hora que fala vidente e profeta, nesse caso aqui, é porque naquela época, naquele momento, tinha o mesmo significado. E aí, Saul sai lá procurando as ovelhas que o pai dele tinha perdido e o encontro dele com Samuel se dá nesse momento, nesse capítulo aí, no capítulo 9, né? Samuel se encontra com Saul. Quando Samuel se encontra com ele, no versículo 21, ele diz o seguinte, no primeiro 20 ele fala, não preocupa com a sua jumenta, que há 3 dias ele revela tudo. A hora que ele encontra com Saul, fala tudo da vida do Saul, sem que Saul tenha falado alguma coisa, né? Fala, mas eles não preocupam porque eles já encontraram essa jumenta, pode ficar tranquilo. E agora
e revela para ele no versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Quando Samuel chega e fala: você vai ser o rei de Israel. Quando ele diz isso para Saul, ele vem com aquela mesma conversa lá de Gideão, não é? Eu, dessa menor tribo, a minha família é mais simples de todas, a menor família. Então aquela sensação de não mereço, não, bateu na porta errada, não é possível. A sensação de incapacidade que muitas vezes toma conta da gente quando Deus nos convida para fazer alguma coisa. Deus nos convida geralmente para fazer coisas grandes. E a primeira sensação é essa: será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? E isso em várias áreas da nossa vida, viu, gente? Porque aqui não estava convidando para ser um pastor, estava convidando para reinar. De repente Deus está te convidando aí, abrindo portas para você de um trabalho, de uma posição, de alguma coisa que você fala: eu, Senhor, eu, olha fulano muito melhor do que eu, olha não sei quem, mas Deus bateu na sua porta. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar nesse processo todo. E no capítulo 10, versículo 6, fala que o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando o Espírito, o 10:6, quando o Espírito de Deus toma posse da nossa vida, nós somos transformados em outra pessoa. Ai, antes eu era tão irritadiço, tão nervoso, tão bravo. Quando o Espírito de Deus tomou conta da minha vida, eu vou aprender a me controlar. Porque o fruto do Espírito é mansidão, controle, domínio próprio, faz parte do fruto do Espírito. Isso tudo demonstra, nós olhamos a Bíblia como se fosse um espelho, né? A gente olha e fala assim: eu estou precisando mais do teu Espírito. Eu estou precisando mais da influência, da direção do Espírito Santo na minha vida, porque está sobressaindo. O meu desejo, a minha vontade, o meu comportamento está sobressaindo. Eu preciso, como João Batista, diminuir para que ele cresça. Como nós precisamos disso no nosso dia a dia. Quando o Espírito de Deus nos domina, nós somos transformados. E Saul estava assustadíssimo com aquela possibilidade. Eu gosto de ver lá no versículo 22 do capítulo 10, a hora que Samuel anuncia: escolhemos um rei, Deus escolheu um rei e tal, e faz aquela propaganda toda, e o povo fala: mas cadê esse homem? Onde está esse homem? E aí no versículo 22 fala: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Cadê o homem, né? Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Saul, um homem enorme, que diz que do ombro para cima ele se destacava. Onde ele passava, os outros homens todos ficavam do ombro para baixo. Enorme. Morrendo de medo, escondido no meio da bagagem. Parece piada, né? Agora, é muito interessante esse comportamento dele antes da fama e do poder. Nós vamos lendo a história e vai ver que aos poucos ele vai deixando mudar o coração dele. Tem gente que quando tem pouquinho é tão humilde, tão simples, tão legal, tão bacana. Começa a ter alguma coisa, vai se tornando insuportável. Muda de cargo na empresa, deixa de ser amigo daqueles que tomava café juntos, vai se tornando insuportável, cheio de si, achando que pode todas as coisas. Nós vamos ver ao longo da história de Saul que ele vai deixando o coração dele mudar, pelo poder, pela fama, por tudo que ele tinha. E eu vou parar aí no versículo, no capítulo 10, versículo 27, diz assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? É sempre assim.
Sempre tem aqueles para ficar pondo defeito, para diminuir a gente, para diminuir o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação. Sempre vai existir esse tipo de gente. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua igreja, por onde você passar, nos seus estudos, sempre vai ter aquele que vai olhar um pontinho e desprestigiar, ou então vai te diminuir. Sempre, gente, nós precisamos ter o pé no chão e saber que isso vai acontecer. Qual foi o comportamento de Saul com relação a isso? O versículo segue. E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Eles fizeram isso com Saul. Porém, Saul se fez de surdo. Não vou dar ouvido para essas coisas. Enquanto está todo mundo trazendo presente para Saul, nosso novo rei e tal, e parabenizando, e olhando, tinha aquela turma que falou, ih, sabe a turma do ih? Tem. Todo lugar tem. E fizeram questão de mostrar que não estavam satisfeitos com ele, que não levaram presentes, e desprezaram, né? A gente dá conta de desprezar as pessoas, como nós somos especialistas nisso. Desprezar, sabe? Não vou cumprimentar, não. Não vou dar os parabéns, não vou elogiar. A gente faz questão de deixar isso bem marcado, porque sabe que a pessoa vai sentir. Agora, tem aqueles que quando faz isso, tem assim, num grupo de 20, 19 foram, deram os parabéns, ou valeu, que beleza, muito jóia que você fez, que legal, nós estamos com você. Aí tem um que não foi te cumprimentar, não foi te dar os parabéns, não foi falar que foi legal, que foi jóia, e aí você deixa o mundo desabar por causa daquele um. Saul se fez de surdo. Quer falar? Fala. Nós temos que ter sabedoria para ouvir aquilo que realmente vai edificar. Ele não foi atrás desse reinado, foi tudo colocado nas mãos dele por Deus. Às vezes a gente sofre porque a gente fica forçando a barra, né, das coisas. Aí você vai ouvir mesmo. Mas ele não correu atrás de nada, Deus colocou nas mãos dele e naquele momento ele se fez de surdo. Não sei se você tem passado por um momento de crítica, de alguém diminuindo o que você faz, o que você é, mas o meu conselho, e baseado na palavra de Deus aqui, a gente tem que olhar para essas coisas, para muitas atitudes e comportamentos e falar assim, eu vou me fazer de surdo. Deixa para lá, não vou dar bola para isso. Ok? Então fomos aí até o capítulo 10, semana que vem nós não vamos ter aula, né? E aí na outra semana de repente dá pra gente dar uma avançada boa aí, quem sabe até terminar esse livro. Ok, meninos? Alguma pergunta? Alguma coisa aí que vocês querem? Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Três coisas importantes hoje para a gente levar para casa durante essa semana e ficar aí ruminando, né? Em primeiro lugar, é possível a gente fazer diferença e ter uma vida santificada, independente do ambiente em que nós estamos. Foi assim com Samuel. Segundo lugar, Deus nos chama, nos escolhe para fazer coisas desafiadoras. E quando Ele nos chama, nós precisamos estar com o nosso coração pronto, tirar de dentro de nós aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, nos humilharmos, ter uma vida de devoção e adoração, que enquanto a gente faz isso, o Senhor está destruindo os nossos inimigos. Enquanto eu estou na escola dominical e os meus colegas estão lá estudando, Ele está me dando vitória. Nós temos que crer nessas coisas. Nós temos que crer nisso. E por último, se você tem passado por um período de crítica, de gente te cobrando além daquilo que você sabe que você está fazendo o seu limite, não dê ouvido para isso. Ouça o que Deus tem falado ao seu coração, chamado dele, aquilo que ele tem ministrado na sua vida. Pai querido, o Senhor sabe, conhece
a história de cada um de nós aqui. O Senhor sabe das nossas crises, dos nossos temores. Às vezes nós nos sentimos como Saul diante dos desafios. Sentimos vontade de nos esconder, porque eles parecem maiores do que nós podemos enfrentar, suportar. E nós queremos declarar, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Reconhecemos isso. Reconhecemos que precisamos ter uma vida de maior comunhão e santidade diante do Senhor. Comunhão com a Tua Palavra, comunhão com o Teu Espírito Santo. Queremos ser dominados pelo Teu Espírito. Nós vimos na Tua Palavra que o Teu Espírito nos transforma. Transforma o nosso temperamento, transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa fé. Em nome de Jesus, encha a nossa vida com o Teu Santo Espírito. E que o Senhor nos dê desejo sincero de Te adorar em todo o tempo. Porque quando nós separamos tempo para uma vida de adoração, o Senhor derrota os nossos inimigos. O Senhor nos dá a vitória. Que o Senhor esteja dando vitórias a cada um que está aqui nessa manhã. O Senhor sabe qual a área, qual a dificuldade, qual o desafio que tem se colocado diante da vida de cada um. Alguns são problemas de relacionamento, que precisam de vitória, que nós possamos adorar quando tudo está complicado, e o Senhor nos dará vitória nos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos dê adoração verdadeira, quando está faltando o trabalho, quando está faltando o dinheiro, quando está faltando a boa colocação, e o Senhor nos dará a vitória. Que o Senhor nos dê um espírito de adoração quando está faltando saúde, quando está faltando vida, e o Senhor nos dará a vitória. Ó Pai, que o Senhor vá à frente, abrindo o nosso caminho, abrindo portas e nos dando coragem para seguir sempre na Tua presença. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, possa estar sustentando e fortalecendo a vida de vocês, viu? Leiam, meninos, alimentem-se da palavra. Até semana que vem, se Deus quiser.